Alô, minha audiência, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Com certeza está. O tempo não está muito bom, está chovendo aqui, mas precisamos conversar a respeito de um assunto muito importante. Esse vídeo longo, depois de algum tempo, é para trazer aqui à tona um problema, né, que é inerente aí a todos. E são algumas coisas que a gente às vezes faz e não mede as consequências dos nossos atos. E esse assunto é um assunto um pouco chato, né? Um pouco complicado, mas é necessário tocar nesse assunto. E nós vamos falar dele, né, agora. É o seguinte, é sobre as drogas que algumas pessoas utilizam para crescer na atividade física, que às vezes não são necessárias, às vezes não, nunca é necessário, mas algumas pessoas ainda fazem o uso. Então, o vídeo de hoje é sobre os perigos dos anabolizantes, das drogas que as pessoas utilizam para crescer. Vem comigo, nesse vídeo nós vamos abordar esse assunto, que é muito sério. Vem comigo. Então, minha audiência, abordando esse assunto que é muito importante, eu vim trazer para vocês aqui porque ontem eu fui surpreendido por uma notícia que eu não sabia, né? Fui informado assim que a minha esposa chegou em casa, ela falou comigo a respeito do falecimento de um colega nosso, né? Que fazia atividade física aqui na academia, ainda no endereço antigo, e ele fazia atividade física com a gente, né? E era um cara assim, bem, né? Já estava bem forte, estava bem, um corpo bem fortalecido, estava bem chamativo, né? E era um tanto quanto assim, eu tenho um pouquinho de experiência já, né? Eu tenho um pouquinho de experiência e eu já visualizava alguma coisa, mas eu não tinha como, né, falar nada e me meter, porque cada um sabe o que está fazendo da sua vida. Então eu olhava para ele e via que ele malhava pesado, muito pesado, ele estava grande, estava muito forte, porém tinha algumas coisas, alguns momentos que ele dava uma paradinha, né? E, inclusive um tempo ele chegou para mim depois, né, conversando, falou que estava um pouco cansado naquele dia que estava treinando, que não estava se sentindo muito bem, dá licença aqui, né, mas vida que segue. Então eu estou fazendo esse vídeo, né, falando sobre isso, porque a gente começou a ter um contato maior assim que a gente começou a treinar, né, que eu treinava sempre no horário de entre 3 e 5 horas da tarde, um horário melhor, né? Inclusive minha filha que malha comigo estava de férias, então a gente aproveitou para treinar sempre um pouco mais cedo, entre 3 e 5 horas. Então ele estava sempre ali presente, como outras pessoas também, então a gente já tinha um grupinho ali formado. Então existe, não sei se você já tem essa experiência, existe em academia um código de conduta. Esse código de conduta, ele vamos dizer assim, ele não está no papel, tá? Ele é invisível, ele é pura experiência, de visualização, de olhar, de sentir que aquela pessoa é relevante naquilo que ela está fazendo. Então sempre alguém olha para aquela pessoa e faz assim um gesto de que, poxa, cara, esse cara sabe o que está fazendo, esse cara está malhando diferente e tal, mas ele sabe o que está fazendo. Então esse código de conduta invisível é quando um marombeiro que está, vamos dizer assim, marombeiro, né, que está malhando na academia junto com você, ele olha para você ou você olha para ele, olha para outra pessoa, né, independente de se você ou outra pessoa, e a pessoa dá sempre um ok, dizendo, caramba, eu não tinha pensado nisso, esse cara está fazendo esse exercício ali, nesse aparelho, e olha, poxa, eu não tinha pensado nisso, olha só que legal. Aí, então nós já conseguimos fazer uma conexão entre a pessoa que sabe o que está fazendo e a pessoa que sabe treinar, né? Então tudo isso eu estou falando porque esse código de conduta ele é invisível, mas para quem sabe malhar, para quem já malha há um tempo, para quem já tem uma vivência, consegue entender que quando você olha para outra pessoa e faz assim, você já sabe, aquele cara sabe malhar, sabe o que está fazendo. Então, como eu disse anteriormente, eu fui surpreendido, né? Fui surpreendido aí pela notícia e fiquei assim um tanto quanto chateado, né? Muito chateado,
porque eu não sabia. Isso aconteceu em novembro, quer dizer, nós estamos em março. E ontem que eu fiquei sabendo, embora ele tivesse sumido, né? Ele sempre malhava com a gente aqui, mas quando mudou o endereço para cá, ele realmente não vi mais malhando aqui no horário que a gente costumava fazer a atividade física. Mas também não perguntei, não falei nada, porque eu sempre sou uma pessoa muito reservada, muito discreta, sempre fui, não fico perguntando sobre nada, sobre ninguém, a não ser que alguém venha falar comigo alguma coisa. Então já é um jeito meu, é a minha forma de ser, o meu jeito de ser. Então eu não fico perguntando, cadê fulano, ciclano, papapá. Entendeu? Isso não é uma coisa errada, uma coisa ruim, mas essa conduta não faz parte da minha pessoa. Eu sou uma pessoa mais reservada, então eu me dou o direito de ser mais na minha e tal, às vezes, ficar observado. Então, esse detalhe das drogas, né, da ingestão de drogas, esse suco e outras drogas que o pessoal tanto faz uso. Então, eu fiquei sabendo ontem do que aconteceu, mas já vinha avaliando algumas situações, né, entre ele, né, e outras pessoas também que estavam sempre junto na academia, né, quando a academia era em outro local. Então, é nesse sentido que eu estou fazendo esse vídeo longo depois de muito tempo. Um pouco muito triste, né, com a situação, porque ele realmente estava bem marombado, né, ele tinha mais ou menos aí 42, 43 anos, e é muito chato a gente saber uma situação, né, como essa. Então, muitas pessoas ali com a gente ali, que malhavam com a gente nesse dia a dia, sempre estavam um pouquinho além, né, assim, eu olhava e falei, caramba, cara, fulano tá grande demais, sei lá, tem alguma coisa estranha. Como eu já tenho um pouquinho de experiência, eu já conseguia avaliar, né, já conseguia avaliar e olhar e saber quem estava usando alguma coisa ou não. Mas eu não tenho nada a ver com isso, né? Cada um faz aquilo que sabe fazer e aquilo que acha que é melhor para si. Mas eu acho isso uma falta de respeito consigo mesmo, é uma coisa que você não deve fazer. Eu acho que o natural é uma coisa que é seu. O que já vem com você, já que já é seu e você vai fazer com qualidade. E essa questão de ficar aumentando a condição física através de artifícios, isso traz problemas para a saúde. Isso não é uma coisa legal, não é uma coisa que soa bem. Mas existe também na academia, sempre existe, olha ele aí, ó, o rapaz da moto, sempre existe também aquela competição, né? De um olhar para o outro e achar, pô, o cara tá pegando 100 quilos, pô, eu estou pegando 70, vou aumentar para 100 também. Sem saber que aquela pessoa, se ela está fazendo uso de alguma substância que dá um pouco mais de força, de resistência, uma coisa momentânea. Então eu sempre falo para eles, né, na academia, sempre falei, gente, eu tenho uma potência muscular porque eu faço muita calistenia, eu faço muita barra, então eu tenho uma força física, talvez até acima do pessoal normal, porque eu faço sempre barra, porque eu já estou com uma idade avançada, então o meu exercício tem que ser exercício de força também, de força e estabilidade, né, de consciência, porque eu já estou com 64 anos, não por isso, todo mundo deveria fazer. Então, a minha força já é uma força natural, porque eu entendo que tem que ser dessa forma, e eu não devo ficar pegando muito peso, uma condição de peso enorme, para fazer um crescimento corporal, porque eu acho que eu já estou bem adequado. Então, a minha questão é de saúde, a minha questão é longevidade, a minha questão é de sempre passar para os mais jovens a consciência de ter a vida, né, além, você seguir sempre além e ter uma vida bem adequada, né? E vamos seguindo seguindo aqui, e a gente já volta a falar desse assunto. Segura aí. Então, minha audiência, voltando aqui, é essa situação, é desse jeito. As pessoas, elas têm que ter consciência sempre de que quando você olha para um vizinho seu, quando você olha para uma outra pessoa que está do seu lado, que está próximo de você, e você vê uma diferença entre você e a pessoa, essa diferença ela não deve ser medida assim, né, profundamente, porque você não sabe o que a outra pessoa está fazendo. Então se você não tiver uma consciência de que você é você, que você tem o seu corporal, é o que você tem de seu, aí você quer copiar o outro ou quer ficar maior do que o outro, essa competição ela acaba te levando a usar
coisas ilícitas e coisas que vão te trazer problema de saúde. Então, é super importante a gente saber até onde a gente pode chegar, o que a gente pode fazer, né? Até onde a gente consegue chegar no nosso natural. Eu não faço ingestão de nada que não seja natural, gente. Vocês veem a minha alimentação, o meu café da manhã, o meu jantar, o meu almoço, é sempre coisas naturais, sempre pautado na natureza, e os exercícios que eu faço também são sempre coisas bem naturais para poder ficar mais adequado ao meu eu. Então, é uma coisa que eu sempre penso, sempre vejo que as pessoas têm que fazer dessa forma, mas como cada um sabe o que está fazendo, então a gente deve guardar o devido direito de cada um fazer o que quer. Mas, poxa, cara, uma pessoa nova querendo aumentar demais o seu corporal e acabar fazendo uma coisa ruim para si mesmo. Então, gente, por favor, tenha consciência. Você pode e deve fazer atividade física de forma correta, de forma natural, de forma adequada, porque todo mundo, quando faz atividade física, tende a crescer. Todo mundo vai crescer. Aquele que ainda não está habituado, ele vai entrar, ele vai ver uma melhora, ele vai querer continuar. Mas, então, não aceite, não vá para esse lado de adquirir ou de colocar substâncias que não vão fazer o bem para você. Lembre que aquilo ali vai ser uma coisa momentânea, vai te dar um volume maior, você vai ficar mais bonito e tal, mas aquilo ali por dentro, como eu sempre falo, por dentro, os nossos órgãos, eles estão lá dentro da gente. A gente deveria, como eu sempre falo, ter uma semana, durante esse ano, durante o ano inteiro, uma semana que a gente pudesse enxergar o nosso corpo por dentro, a gente vai parecer assim, vamos dizer, transparente, né? Para a gente ter ciência do que está acontecendo dentro da gente. Porque é uma coisa muito complicada você falar e as pessoas não ouvirem. Então, eu sempre falo que a minha vida é pautada sempre na clareza, na coisa certa, na correção. Então, eu estava até falando com outro colega nosso, essa semana que passou, mostrando para ele aquele treinamento que eu faço no articulado. Eu puxo 50, ele está maior do que eu. Aí nós fomos treinar junto. Ele puxou, na hora dele puxar os 50, ele não conseguiu puxar. A gente teve que diminuir para 40 e ainda com 40 ainda estava pesado para ele. Quer dizer, aparentemente ele está muito mais forte do que eu, muito mais marombado, né? E a gente sabe por quê. Então eu sei por quê, mas eu não vou entrar no mérito, porque isso aí não é responsabilidade minha, a responsabilidade é dele. Mas se eu, com a idade que eu tenho, 64 anos, ele tem 42, ele não conseguiu puxar os 50 de cada lado que eu puxo, e eu já posso puxar 60, porque eu já estou fazendo o treinamento com 50 já há 3 meses. Então, eu já tenho a condição de aumentar de peso. Mas o que eu falo sempre para vocês? Para aumentar de peso, faça mais vezes, com o mesmo peso que você já está, também é uma evolução. Então, isso é uma coisa de quem conhece o que está fazendo. Então, gente, é super importante. Não tome uma decisão errada de consumir coisas que não são adequadas para o corpo humano, porque o nosso corpo ele precisa de coisas naturais, nutrientes. Quando você coloca alguma substância diferente que ele não conhece, ele não vai reconhecer, porque ele não conhece, aquilo ali não é natural. Então, ele por dentro ele vai ficar sem saber o que fazer com aquilo, vai mandar para onde? Então, nós temos que ter essa preocupação, gente. Nós temos que ter essa preocupação e entender de que forma que isso é feito, ok? Então, é natural, a gente tem que se preocupar com essa parte, porque é uma coisa que a gente tem que fazer. A malhação, a atividade física, é uma coisa natural que a gente pode fazer com calistenia, com peso do próprio corpo. A gente não precisa, às vezes, nem de peso, como vocês sabem, que eu faço natural, eu faço exercícios funcionais, eu faço calistenia, eu faço musculação, entendeu? Eu tenho 64 anos, não estou me vangloriando de nada, mas eu faço as 3 situações, né? 3 situações que são importantes para o corpo. Então eu não fico só ligado numa coisa, porque isso também pode fazer com que a tua cabeça fique só focada naquilo ali, e isso é perigoso. Então você tem que expandir o teu conhecimento, assim como eu faço sempre. Eu sou um estudioso, eu vou atrás do estudo, eu vou atrás do conhecimento, para eu poder sempre estar passando coisas importantes para você com responsabilidade, porque a saber de uma notícia dessa, por mais que eu fique assim conformado, não tem como se conformar, porque a pessoa está fazendo aquilo ali com ela mesma, aquilo ali é complicado, é muito ruim.
Então, muito tempo que eu não faço um vídeo longo, mas eu tinha que vir aqui falar com vocês a respeito. É perigoso, gente. A atividade física era maravilhosa. O seu corpo vai responder adequadamente àquilo que você está fazendo. Mas quando você deixa de ter responsabilidade com você mesmo para criar uma coisa que é artificial, para poder fazer competição, para todo mundo olhar para você, ok, é ficar mais bonito, ficar mais forte, né? A autoestima vai lá para cima, mas, cara, uma autoestima construída com verdade, ela será verdadeira sempre. Uma autoestima construída com inverdades, ela não vai te dar, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, é super importante, gente, fazer atividade física, mas fazer uma coisa natural, uma coisa correta, uma coisa pautada no respeito com você e com os outros, porque competição só leva a essas coisas. Você usar anabolizante, usar suquinho, usar todas essas coisas aí que só fazem mal para a sua saúde. Então, pessoal, vamos colocar a mão na consciência e vamos fazer a coisa correta. Tudo bem, todo mundo um dia vai embora, vai partir, mas se você tiver um pouco mais de consideração com você mesmo e respeito, a tendência é que você vá um pouco mais além. Então, o vídeo de hoje, depois de tanto tempo, um vídeo longo, é justamente por isso, pela responsabilidade que eu tenho, porque já são 300 e poucas pessoas que estão aqui comigo no canal. Então, eu quero ir além, eu quero conquistar mais, e é pautado na verdade, desse jeito que eu vou conseguir com vocês esse feedback. Eu mando para vocês, vocês devolvem para mim. Então, depois de muito tempo, estou fazendo um vídeo longo para falar sobre essa questão, que é muito importante. Entendeu? Então, faça o teu treinamento, mas não use coisas ilícitas. Usem coisas sempre que são naturais, coisas importantes para a tua saúde ser melhor. Então, fique sempre atento a isso. Nunca faça nada que vá te prejudicar. Então, o vídeo de hoje foi para fazer esse alerta e chamar a atenção a respeito do uso de asteroides, anabolizantes, suquinhos, seja lá o que for. Entendeu? Se você tiver que estudar alguma coisa, use as coisas naturais que te dão de volta aquilo que o corpo da gente necessita, que são nutrientes, são vitaminas e por aí. Então, fica aqui o alerta, gente, entendeu? Depois de muito tempo, esse vídeo, eu acho que deve servir para alguém ou para alguma coisa. Vem comigo, aqui no Amante da Vida, sempre coisas importantes. E se inscreva no canal, faz aquele joinha e compartilha. Eu acho que esse vídeo vai ajudar muita gente, ok? Fica na paz, fiquem sempre comigo. Marcílio André aqui no Amante da Vida. Tchau! Então, minha audiência, pense sempre em formas naturais de criar músculos, de fazer atividade física e ingerir alimentos saudáveis com nutrientes e vitaminas para o seu corpo funcionar e te dar uma vida mais longa. Assim é o canal Amante da Vida, com Marcílio André, pautado sempre na verdade e na naturalidade do ser, do corpo e da mente.